Você tem que esperar o silêncio, a pessoa rir sozinha, a pessoa chorar. Então, assim, é um outro tempo. Desafio. É um desafio não ficar aparecendo a sua voz no filme, né, porque dentre, sei lá, 150 inscritos, né, em Gramado, que é o maior festival de cinema do país, 5 foram selecionados. Então quer dizer que o filme tem uma qualidade para chegar em outros festivais. E eu falei: "Gente, os homens estão registrando as coisas pelos homens, a gente precisa registrar também". Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Aila, quanto tempo que a gente não a gente não se encontra, A gente só se fala online. só se fala online, inclusive você amou o peru. Eu amei as dicas, falei as dicas da Fabi para Roberta, né. Falei: "As dicas da Fabi, impressionante, tem umas, assim, que bateu tudo e as outras a gente tá o oposto". Não, mas eu vou te dizer, eu acho que a minha expectativa era Machu Picchu, e aí de Ah, fato é, superou a minha eu expectativa. vi as fotos, né, E lindas. nossa, que lugar mágico. Mas Lima em si, Cusco, eu acho que eu também em Cusco eu tive um problema no avião, eu fiquei um dia inteiro em Cusco, só no Nossa, aeroporto tentando resolver voo, então eu acho que tudo claro, e me tudo muito rápido, né. e sem ar, porque eu tive muito problema com a A altitude. altitude é uma loucura, né. E Você são ficou mais tantas tempo, né? eu fiquei mais tempo, então acho que esse negócio de tu viajar para um canto e ficar, sei lá, 14 dias, Sim. 15, faz uma diferença, Total, assim. eu fiquei 6 Meu e Deus. um era para chegar, o outro para recuperar, Não. sabe? É, da Foi altitude. uma correria, uma gincana, uma gincana. Mas é muito curioso como somos muito parecidos nós latinos, né? Muito, nossa, e eu descobri que o rio Amazonas nasce, né, na cordilheira, ali no Uhum. Peru, e ele deságua no oceano em Macapá, no norte, na Amazônia. Então, recente agora, há poucas semanas estive em Macapá, cantando com a Patrícia Bastos, que é a maior cantora do Amapá ali, né. Eu falei: "Cara, que lindo", eu fui pelo rio, 24 horas de viagem, Belém, Macapá. Que E legal. aí fui pelo rio Amazonas, vejo ele desembocando ali no oceano, eu falei: "Cara, que louco, a gente está tudo conectado, né". E como eles valorizam a Amazônia peruana, né? Muito. Nossa, e essa coisa da culinária, assim, comida da costa, comida da É, selva, que é a floresta, né, sim, comida, da serra, é uma loucura. Eu é. achei, assim, a gastronomia É uma das incrível. melhores do mundo, né? É, eu É, fiquei impressionada, eu não sabia que ganhou o melhor restaurante do é, mundo. é. Inclusive, o melhor prato que eu já comi na vida, e olha que eu gosto de viajar para comer, foi num restaurante peruano e vou te dizer o que que era uma alface recheada. Eu nunca comi uma alface crocante. Foi Muito uma coisa louco. de louco essa comida. É, eu li que, tipo, a revolução, de turismo, de tudo que eles estão vivendo, vem pela gastronomia. Sim. E até o chocolate da Amazônia que a gente tem em Belém e tem lá, eles preparam diferente, é louco, assim, eles têm um negócio mesmo de se aprofundarem nisso já tem alguns anos, é bonito, assim. É o país que mais tem quantidades diferentes de batata. Nossa, eu É vi muito isso, eu curioso, falei: né? "Gente, é tanta coisa É. assim, né". Eu fiquei apaixonada, quero Viajar abre voltar. o mundo, né? Muito, eu acho que é a coisa mais valiosa que a gente tem na vida, assim, se a gente puder viajar, não gastar com grandes festas, grandes coisas e investir nisso, acho que valeu a pena. Eu concordo super. Falando em viagem, vamos falar de uma viagem que você fez, pela sua própria história. Eu queria que você contasse pra gente sobre esse é um longa ou é um longa como que você está chamando? Porque é um doc. Sim, é um documentário, mas para alguns festivais é considerado longa, tipo Gramado, né. Então, a Sim, partir de 50 minutos já é considerado longa para alguns mesmo que seja festivais. super autobiográfico e tal. É, totalmente, porque tem um drama envolvido na narração do filme, né, mas Mestras é um documentário musical, que tem 3 protagonistas da música do Pará, né, do Uhum. carimbó, do samba de cacete e do boi. Tem também uma quarta pessoa que participa, que é a Dona Onete, mas ela já é essa mestra famosa e conhecida, né, por todos, mas temos muitas outras mestras, não só no Pará. O filme retrata o Pará, mas é isso, assim, a gente costurou um drama da minha história, que eu perdi minha avó, não conheci ela, ela morreu afogada nessa Amazônia Atlântica, ela tinha 26 anos. Achei muito louco isso. É, muito louco, minha mãe tinha 3 anos quando ela se foi, então, essa minha relação com o mar sempre foi de medo. Pois é, eu achei curioso isso, porque o mar e o rio também, a gente tem que Sim. ter um certo respeito, né. Total, é. Mas assim, por eu ter nascido em Belém, então eu me sinto mais das águas doces, assim.
E essa relação com o mal foi ressignificando recente, com essa busca. Eu fui criada só por mulheres, minha mãe, 2 tias-avós, né, que pegaram esse desafio aí de criar minha mãe também, os irmãos dela, quando a mãe dela se foi. Então, assim, a narração, eu não falo que sou eu o filme inteiro, né? Existe uma pessoa contando uma história ali que se costura com esses sonhos, com essas mestras, com esse protagonismo feminino, com essa busca por mulheres invisibilizadas. Então, existe um roteiro e no final ali você vai entender um pouco assim, né? Mas é legal como a gente conseguiu nesse roteiro que convidamos a Carolina Matos, que é uma paraense também. Então, o roteiro é meu, Roberta e Carol. A gente conseguiu costurar essas histórias com a música, porque a minha avó não era da música. Mas são mulheres, então quem tem mãe, quem tem avó, quem é mãe se identifica, ou seja, todo Total, mundo. é. E me conta uma coisa, você falou desse roteiro, eu quero falar mais sobre esse roteiro. Eh, Como que ele nasceu? Você já tinha uma ideia embrionária, você e Roberta, acredito, de fazer um documentário que falasse um pouco da sua história. Essa sua história, ela não era a coisa principal embrionária, a intenção era contar a história das mestras. Como é que foi nascendo esse roteiro? Porque ele é Claro. muito bem costurado. Sim, pois é. Na verdade, desde que eu comecei a cantar, eu sempre senti um incômodo em ver a música do Pará sendo contada só por protagonistas homens. Homens mestres da guitarrada, homens mestres do carimbó, homens mestres do boi. E eu Infelizmente não é só só no no Pará. Pará. Não é só no Pará, mas eu, tipo assim, não é possível, gente. Aí conheci Dona Onete em 2008, ela nem pensava em fazer disco ainda. Ela ensaiava no mesmo local que eu, ali no centro de Belém. Enfim, conheci as composições dela, depois ela se tornou hoje, né, a primeira mestra que eu conheci na vida, mas é óbvio que existem muitas outras mestras e eu queria contar essa outra narrativa, porque quando a gente não conta, não registra uma narrativa, ela não existe. Exato. E eu falei: "Gente, os homens estão registrando as coisas pelos homens, a gente precisa registrar também". Então comecei uma busca, conversei com a Roberta, minha parceira, ela falou: "Olha, eu acho incrível o tema. Vamos tentar, né". Mas geralmente esses projetos são milionários de fazer filme. Audiovisual, além de caro, é um tempo, né, entre a ideia e o lançamento Nossa! passa-se uma E eu década. para fazer um disco eu quero 1 ano no máximo lançar. Eu falei: Claro. "Cara, 2 anos, 3 anos, não é possível". Eu já estava agoniada, assim, com meu coração querendo entregar esse filme. E a gente conseguiu o apoio da Natura Musical, né. Enfim, mas é difícil competir com essas produções audiovisuais gigantes e Claro. milionárias. Então a gente fez com um orçamento, assim, mesmo desafiador pra Entre a ideia Amazônia. embrionária e o lançamento foi quanto tempo? Olha, uns 3 anos. Assim, É. bastante para quem é da música que está acostumado com outro Bastante, eu já ritmo, estava né. aflita, meu coração. E aí foi meio isso, assim, surgiu dessa vontade de contar essas outras narrativas no campo da música, mas no meio da história, quando eu convidei a Carol Matos para fazer o roteiro com a gente, ela disse: "Mas eu queria que você esboçasse um texto, assim, e falasse o que que isso tem a ver com a tua vida. De repente a gente pode partir do roteiro a partir desse teu texto". Vou voltar mais um pouquinho. Você começou a filmar antes desse roteiro? Não, não. A gente primeiro, estava debatendo as ideias. Tá, Então, assim, tá bom, escreve um texto e tal, mas a gente precisava realmente começar a filmar meses depois. E o roteiro não estava 100% fechado. Então eu falei: "Gente, vamos fazer as entrevistas", sou eu que faço e a Roberta. E é difícil entrevistar para documentário, porque você tem que perguntar e não pode ficar falando muito em cima. Você tem que esperar o silêncio, a pessoa rir sozinha, a pessoa chorar. Então, assim, é um outro é um tempo. desafio. É um desafio não ficar aparecendo a sua voz no filme, né, durante essa entrevista. Então foi um aprendizado, assim, tudo isso. A gente fechou mesmo o roteiro depois de ter filmado tudo, mas a ideia era meio essa, assim, costurar elas primeiro. E a Uhum. minha história entrou depois, porque eu escrevi esse texto depois e acabou sendo o fio condutor do filme Sim, inteiro. sim. Então, é assim, é um jeito de fazer cinema do nosso jeito, mas que a gente está muito feliz, porque dentre, sei lá, 150 inscritos, né, em Gramado, que é o maior festival de cinema do país, 5 foram selecionados. Então quer dizer que o filme tem uma qualidade para chegar em outros festivais, então a Com gente vai focar certeza. nisso, assim. Me diz uma coisa, fala um pouquinho sobre as mestras que você retrata no filme e por que a escolha dessas mulheres especialmente? Você podia ter escolhido várias outras, porque o Pará tá cheio de mestras. Por que que você escolheu essas 3 mestras? Mestra Miloca, eu tô completamente Ela é apaixonada. apaixonante, né, Uma 90 e coisa, tantos anos. Então, na verdade, assim, chegaram nessa pesquisa muitas mestras do carimbó, que é o que mais se conhece, né, quando se fala em Pará. Mas, o documentário eu não queria que fosse de carimbó, porque a gente tem tantos estilos musicais, então foi uma busca mais profunda, assim, não, vamos ver quem é do boi, quem é do samba de cacete.
E aí chegamos em Orém, na mestra Miloca, que tem 90 e tantos anos, que é uma das fundadoras ali do boi dessa região, e que estimulou tantas coisas a nascerem, a reverberarem, o Arraial do Pavulagem, né, hoje que faz boi, são uns caras muito legais, eu adoro o Ronaldo, enfim, o Júnior. Mas é isso, as mulheres elas não são muito faladas, né? E aí eu sinto que falar da Miloca é falar dessa origem, dessa base também. Eu sempre ouvi falar de muitos mestres do boi lá no Pará, mas ela eu não conhecia. Então é surreal, porque ela tem mais de 100 músicas, não tem nada registrado, tem várias parcerias. Então, quem sabe esse filme não abre também as portas para que os produtores se interessem em produzir, né, esses artistas e outras que virão, né? Então, a Miloca é do Boi, de Orém, da cidade de Orém. Tem a mestre Yolanda do Pilão, que é linda, né? Nossa, ela bonitona ela. parece uma entidade, assim, que é de E Cametá. fala bem, né? Fala, muito bem. Ela tem um boi também, ela me contou isso depois, mas o samba de cacete é muito forte assim na vida dela, ela tem um grupo de samba de cacete. E Cametá é uma cidade, acho que foi uma das últimas que aderiu à cabanagem. Esse movimento aí, né, de revolta ali, de, enfim, contra essa colonização. Então tem muita gente remanescente de quilombos ali perto. E é muito forte isso na Yolanda. Você percebe, ela é devota de São Benedito, né? Mas tem tantas comparações com São Benedito, né? São Benedito parece que é Ossain. Assim, na linguagem bem mais leiga, é o único santo preto da Igreja É, Católica, é uma Santo loucura, Preto, e tem né? essa relação com a planta, Com as com ervas, as né? ervas, né? Tem um papagaio também, né? Que fica com ele, um negócio assim. Enfim, tem muitas relações com outras religiões, né? Que com certeza são base fundante Com dela também, certeza. né? Do samba de cacete, tudo isso. E aí trouxemos ela como essa segunda protagonista, e tem a mestra Bijica, que é mais nova, tem 60 e poucos anos, e é uma mestra, filha de uma grande mestra que se foi na pandemia, em 2020, que é a mestra Mimi, que era a mãe dela, que tocava curimbó, esse tambor do carimbó. Foi uma das primeiras mulheres que tocou curimbó ali naquela região. Então, a mestra Bijica tem um grupo só de mulheres de carimbó, que é o grupo Sereia do Mar, que agora está rodando vários festivais e tal. Uhum. São senhoras que tocam carimbó, tocam todos os instrumentos, cantam. Dançam Dançam. lindamente. Então, movimentam a comunidade delas em Marapanim, que é uma cidade que dizem onde nasceu o carimbó, né? Marapanim, no interior do Pará, e elas estão ali fazendo isso há muito tempo.